Começando mais um Urso Responde as perguntas que vocês enviaram na quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Como sempre foram várias, meu muito obrigado. Antes de começar a respondê-las, um único recado para aqueles, especialmente que já estão acompanhando o canal há mais tempo e ainda não se inscreveram. Verifique aqui embaixo se você está inscrito, se inscreva, ative a notificação, dê o joinha, compartilhe o vídeo, enfim, tudo isso que ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais a nossa mensagem e ampliar aqui o alcance e o crescimento do canal. Pois bem, temos muitas perguntas que eu selecionei e algumas que surgiram, elas giram em torno de um tema importante que são as eleições deste ano. E eu resolvi trazer já para o começo do vídeo o assunto, até para abordar de forma mais aprofundada alguns subtemas aqui dentro disso que eu já anotei. E eu não queria esquecer de comentar, então eu vou falar sobre isso porque essa foi uma semana de mudança clara e que chamou a atenção de todo mundo, porque as pesquisas mostram uma contínua queda do presidente Lula e Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas a ponto de, deixa eu colocar aqui na tela, essa foi a primeira aqui da Atlas Intel Bloomberg no dia 25, ultrapassar, aqui empate técnico, mas na frente o Flávio Bolsonaro com 46,3% e Lula 46,2% aqui num eventual segundo turno. Isso foi agora, nessa semana, sendo que antes, dezembro, faz pouco mais de, vamos lá, pouco mais de 2 meses, Flávio Bolsonaro estava com 41, agora está com 46. Lula tinha 53, agora 46. E a segunda pesquisa, que foi ontem, 26 de fevereiro, ainda mais crítica, especialmente aí para a campanha de reeleição do Lula, porque mostra uma distância maior agora do Flávio Bolsonaro tomando a liderança, aqui também no eventual segundo turno, 44,4% Flávio Bolsonaro e Lula 43,8%. E o que explica essa performance recente do presidente Lula? Eu diria que tem vários fatores, mas claramente a sua popularidade também segue em queda, a reprovação está aumentando e boa parte disso por conta de atrapalhadas do governo, parte é o próprio plano econômico, as políticas que têm sido implantadas, parte também é todo o lamaçal de corrupção que segue aparecendo, e isso está longe de acabar. Eu quero comentar alguns desses casos. E é o que a gente está vendo aqui, então, o Lula derretendo aqui nas pesquisas, até não apenas nas pesquisas, mas vamos colocar aqui até, deixa eu dar um refresh, no Polymarket. Vamos lá, aqui no Polymarket, o Flávio Bolsonaro agora chegando em quase 36%, o Lula, que há muito tempo não caía abaixo de 50, agora 49, então, claramente, Flávio Bolsonaro aí subindo nas pesquisas de intenção de voto e nas casas de apostas também aqui nos mercados preditivos. Pois bem, e quais são os principais fatores que explicam isso? Eu diria que temos alguns. Nessa semana, tivemos um anúncio que pegou muito mal, porque é desastroso para a economia, é desastroso para o consumidor final, mina a popularidade do Lula, não traz nenhum grande efeito de arrecadação, e então, assim, quando a gente pensa, se eu tivesse aí na campanha do Lula e fosse ministro, etc., é o tipo da medida que tem muito mais a perder do que a ganhar neste momento, 8 meses aí da eleição. Mas enfim, o que eles fizeram foi, deixa eu até colocar aqui na tela, ó, aumento do imposto de importação para 1,2 mil itens para melhorar contas externas, especialmente itens eletrônicos, e aqui está até a justificativa, ó. O governo brasileiro elevou o imposto de importação sobre 1.252 produtos para mitigar a deterioração das contas externas e fortalecer a indústria nacional, sem impactar significativamente os preços ao consumidor. Ah, é sério, não vai impactar, assim, pelo amor de Deus, eu vejo isso com muito bons olhos, porque vai contra o governo, vai minar mais a popularidade, o Lula está derretendo as pesquisas, é o Taxade, cada vez mais Taxade, com razão, esse é o seu apelido, e tudo que o governo tem feito, como a gente desde sempre aqui previu, é mais imposto. É mais arrecadação, é mais imposto. E aí vamos aqui primeiro rebater aqui a premissa, a justificativa por trás do imposto de importação de eletrônicos. E assim, vai ser
É telefone, é computador, é placa de vídeo, é roteador, assim, uma série de equipamentos, sendo que a vasta maioria nós não produzimos internamente, não somos nada competitivos, e em boa parte pelo nosso emaranhado tributário e elevada carga tributária já existente e agora mais carga tributária de importação desses produtos. Mas enfim, primeiro a primeira alegação aqui, proteger a indústria nacional. É sério. Sim, proteger. Primeiro de tudo, essa ideia de proteger a indústria com tarifa, para que as indústrias consigam crescer e se desenvolver e sejam competitivas, bom, a gente está tentando fazer isso há tantas décadas, não é nem anos, é décadas. É com a reserva de mercado para informática na década de 80, é com a indústria automotiva, que é a indústria nascente há 70 anos. Pelo amor de Deus, agora de novo, com produtos eletrônicos, a gente vai começar a fabricar telefone de forma competitiva, placa de vídeo, sim, vamos fabricar aqui placa de vídeo para a Nvidia. Sim, é tão ridículo que, novamente, se eu tivesse a campanha do Lula, eu dizer, cara, vocês estão loucos de fazer isso? Pra quê? É um tiro no pé. Não vai proteger a indústria, não vai arrecadar o suficiente para fechar as contas, vai minar a popularidade, vai perder todo o debate nas redes sociais, porque vai ter um revés enorme, a opinião pública vai ficar totalmente contra, como já está, então não tem como vencer esse debate de mais tributo para a população, porque é o consumidor final que paga. O iPhone já é o mais absurdo, qualquer telefone já é o mais caro, e agora fica mais caro ainda. Enfim, mas estão protegendo a indústria. Óbvio que não. Outra justificativa. É preciso harmonizar as alíquotas de vários itens e por isso esse novo aumento de importação. Sempre quando a gente escuta o harmonizar alíquotas, é sempre acima, nunca para baixo. Pô, se tem alguma alíquota que está maior do que de outros produtos, por que não reduz todas as alíquotas e deixa essa harmonização numa taxa de imposto mais baixa? Não, a harmonização é sempre acima. Se tem uma mais elevada, vamos elevar de todos os demais produtos e aí estamos harmonizando a carga tributária. Não, podem abaixar a carga, não precisa sempre elevar. Mas claro, com taxade é sempre elevar. Aí outra ideia que está ali, a justificativa, reduzir o déficit comercial ou melhorar as contas externas. De fato, o Brasil tem uma conta corrente muito deficitária, é por conta da balança de serviços, que é muito deficitária, é por conta da balança de rendas, que é extremamente deficitária também, porque temos muito mais passivos com o estrangeiro e quando o juro também está elevado, isso aumenta esse déficit negativo na balança de rendas. E o outro componente importante da conta corrente é a balança comercial, que é positiva, especialmente por conta da nossa pauta, onde nós somos competitivos, é minério, é soja, produtos agrícolas, etc. Mas nesse setor, nessa indústria de eletrônicos, a nossa balança é deficitária. Sim, em talvez alguma outra indústria, outra mercadoria, também somos deficitários. Grande coisa. Não tem que mudar nada, não tem que tentar reduzir um déficit pontual em algum setor específico. Isso vale para todos os países. A Austrália é superavitária na balança também de minério. Mas outro setor lá, sei lá, vou chutar aqui qualquer um, de eletrônicos, ela também é deficitária. Agora tem que impor uma taxação de importação para reduzir esse desequilíbrio num setor. É desnecessário, é contraproducente. E um país não deveria perseguir isso. E o mais bizarro ainda é que nessa, batalha toda aí de Lula e Trump, tivemos o tarifaço do ano passado, muitos criticaram. Agora é o Trump protegendo a indústria, retaliando o Brasil, e agora a gente faz o tarifaço do Lula. Mais um tarifaço. É brincadeira. Mas enfim, então, essa ideia de importação, tarifa de importação, é um tiro no pé, é péssimo para a economia brasileira, péssimo para os consumidores e vai ser péssimo a popularidade do presidente, que já segue caindo mais ainda. E só último ponto da tarifa de importação, eu anotei para não me esquecer. O Brasil tem sido vislumbrado como um destino de investimento para os data centers que alimentam aí a inteligência artificial. Se isso é verdade, a gente pode receber muito investimento, e agora a gente está aumentando o imposto de importação de vários dos itens que seriam necessários para a instalação dos data centers, é mais um tiro no pé. Então a gente vai inviabilizar economicamente o que pode ser uma ótima oportunidade para a nossa economia. Enfim. E aí, para
Já falei para encerrar 3 vezes, falar mais uma vez aqui, ó. Só para 2 pontos mais aqui, na verdade, desse de tarifa de importação. A arrecadação, que seria de 14 a 20 bilhões de reais, é o que estão estimando. Segundo eles, é uma aumento de tarifa que não é arrecadatório, é apenas para melhorar as contas externas e harmonizar tarifas. Sério? Vocês acham que cola agora? É óbvio que a arrecadação, esse é o objetivo, não é nenhum outro. Mas enfim, e o último ponto dessas tarifas, que é, neste momento, o Brasil ele está sendo investigado pelos Estados Unidos, dentro daquela lei, a seção 301, até comentei isso no vídeo recente sobre as tarifas do Trump, assistam aqui em cima, tá bem interessante. Essa é a lei que permite ao governo americano retaliar um país, então reciprocidade, se este país está tarifando também importações dos Estados Unidos. Então a gente vai dar aqui mais motivos para sofrermos um tarifaço adicional do Trump. Fecha esse ponto aqui da tarifa de importação, que é um dos motivos que explica a queda de popularidade do Lula recente, mas não é o único, e a gente precisa entrar nas questões de corrupção. Agora a última é a quebra de sigilo do Lulinha, o seu filho, supostamente aí envolvido no caso do INSS, amigo do careca do INSS, estamos aí na CPI. Talvez a votação seja anulada, enfim, eu não quero entrar no detalhe técnico, mas a opinião pública está aí e está vendo como governo Lula, família, continuam envolvidos em casos de corrupção. Banco Master, o escândalo continua aí. Vários ministros, Supremo, envolvidos no escândalo. Isso mina a popularidade e aumenta a reprovação do governo de quem? Do Lula. Então, o momento para ele é péssimo. E para acabar só a cereja do bolo, novamente a questão da escola de samba, né? Eu falei no outro vídeo que tinha sido um tiro no pé, tá cada vez mais. O próprio governo já admite nos bastidores que foi um grande tiro no pé. Só aproveitando de tarifas, agora não brasileira de importação, e sim as tarifas de importação dos Estados Unidos, porque assim, continua uma bagunça completa. Assistam esse vídeo, ficou bacana, que eu fiz recente sobre o status das tarifas do Trump. Mais de 1.800 empresas já protocolaram, estariam processando, reivindicando reembolso das tarifas pagas. Esse imbróglio vai se arrastar aí por meses, talvez anos. Agora sim, a fixação da taxa Selic não poderia ser considerada um tabelamento de preço do dinheiro no tempo? Se sim, como todo tabelamento de preço, não traz as devidas consequências? Sem dúvida, distorce o mercado de fundos emprestáveis, distorce a expansão do crédito, a tomada de crédito. E sim, que eu já falei em vários vídeos, definir juros por um Politburo, um comitê central de 9, 12, 18 ou 15 pessoas, o que seja, não há nada mais soviético, de mais planejamento central do que definir a taxa de juros, que é um dos preços mais importantes da economia, que é o preço do tempo. Então, claro que gera consequências, mas elas não são tão visíveis quanto o tabelamento de preços de itens essenciais ou de bens de consumo, que a gente logo vê eles ou sumindo da prateleira, ou então em abundância quando o preço, quando há uma definição de preço mínimo e não preço máximo, como é o caso de produtos que somem das prateleiras quando se tabela um limite de cobrança de preço. Mas sim, há efeitos de distorções na economia, ou quando se define a taxa de juros muito abaixo do que seria definida pelo livre mercado, o que acontece é um boom de crédito, as empresas tomando mais crédito, investindo demasiadamente, o que costuma gerar um ciclo econômico insustentável. Foi o que vimos com a bolha imobiliária da década de 2000. Então sim, tabelamento de preços gera consequências, e o tabelamento da Selic, que é a taxa básica de juros, também gera consequências. Qual a diferença na perspectiva do investidor quando vê Palantir, que não deixa seu negócio claro, e da Tesla, que troca de narrativa o tempo todo? Um parênteses, e aqui eu faço o merchan do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro. Código QR aqui na tela, link na descrição do vídeo. Porque nesta semana o conteúdo exclusivo para os assinantes foi justamente o artigo do Burry, ou a tese dele sobre o caso da Palantir, que é a empresa do seu Michael Alex Karp. E, enfim, assistam, é bem interessante. E uma das alegações feitas no artigo é que o negócio não está claro, o que realmente a Palantir faz.
Na comparação com a Tesla também, que troca narrativa, eu diria que é muito similar. Essa incerteza sobre o futuro do negócio, seja porque o modelo não está tão claro, o que vai pagar as contas, onde está a fonte de crescimento, seja porque o propósito da empresa está mudando constantemente, como é o caso da Tesla. Antes era carro elétrico, agora não é mais carro elétrico. Aí a autonomia não é mais autonomia, é robótica e não é autonomia, agora inteligência artificial. É um problema e é um risco, e é por isso que, no fim das contas, essas empresas que estão com os valuations muito esticados, é porque é um componente de crença, de fé e de expectativa enorme. E por isso que eu considero o risco enorme também de investir nesse tipo de negócio. No seu vídeo sobre Palantir, analisada pelo Michael Burry, você menciona que ele disse ter comprado put, mas não está shorteando a ação. Qual a diferença entre put e short? Primeiro, a semelhança. Os dois significam uma aposta direcional contra a empresa, apostando que a empresa vai perder valor. Mas quando se compra uma put, você compra uma opção de venda, que é uma put, então você está comprado nessa opção, paga um prêmio, e este prêmio dá o direito de você vender a ação num dado dia, aquele preço específico, por isso que a put depende exatamente do strike price, o preço de venda, e a data que vence essa opção. Por que você compra uma opção e não shorteia a empresa? Porque comprando a opção você trava a sua perda máxima, é o prêmio pago pela opção, então se a opção virar pó e não vingar, você sabe exatamente quanto que você colocou dinheiro e esse é o seu prejuízo máximo. Se chegar lá na frente, perto do vencimento, e a opção, e o preço de strike estiver acima do preço na tela, significa que você pode exercer a opção, vende a ação da empresa e recompra a ação num preço bem mais baixo, assim você consegue fazer o lucro. Normalmente o pessoal vende a opção antes do momento. Se a opção começar a se valorizar, porque a tese está se materializando, a Palantir, por exemplo, começou a cair no mercado, ele pode vender a put e já realizar um lucro antes da data de vencimento. O caso do short, ele pode ser muito mais perigoso, porque você não trava o seu prejuízo máximo. Então, o seu downside potencial, ele é ilimitado, porque se a ação da empresa segue subindo, você precisa vender o papel, então você aluga o papel no mercado, vende a ação e depois você precisa recomprar a ação. E se a ação segue subindo, você vai ter que recomprar num preço muito mais alto. Então você vai ter que amargar um prejuízo muito maior. E se ela segue subindo, o seu prejuízo aumenta. E aí qual é o limite? Bom, sei lá, o limite da ação seguir subindo ainda mais. Então é uma aposta muito mais perigosa, e você tem chamada de margem todo dia, porque é ajustada na sua corretora. Se você estiver vendido numa ação, essa margem vai sendo ajustada todo dia, então de repente você tem que colocar mais capital ou fechar a posição antes que o prejuízo aumente. Então, a diferença é que o short ele é mais perigoso e você precisa colocar mais capital normalmente também, para valer a pena entrar nessa posição. Então, por isso que ele está fazendo dessa maneira, porque o short, até porque ele sabe que o mercado no curto prazo ele é mais insano, então é mais prudente apostar contra uma empresa comprando uma put do que shortear o papel. Seria alugar o papel e vender no mercado. Uma crise de confiança no dólar não seria uma crise de confiança em moedas fiat? Será que essa recente valorização do ouro e elevação da representatividade do metal nas reservas internacionais dos bancos centrais mundo afora não seria o início do fim? Não é o início do fim, é a continuidade do processo de desvalorização de todas as moedas fiat, as moedas fiduciárias. Então, por essa ótica, sim, eu concordo que não é uma crise de confiança apenas no dólar, é uma crise de confiança nas moedas nacionais. Eu venho falando exatamente isso já há bastante tempo. Você poderia explicar qual é a vantagem para os Estados Unidos ou qualquer país ao forçar a desvalorização da sua moeda? Não consigo entender. Isso deve durar até quando? O objetivo, normalmente, é dar um gás temporário e rápido na competitividade das exportações deste país. No caso dos Estados Unidos, eles querem fazer isso para reduzir o brutal déficit comercial americano, porém, como eles emitem a moeda de reserva, não é tão simples. E a gente pode eu já fiz muitos vídeos sobre esse assunto, mas vocês podem observar pela conta corrente americana ou a balança comercial, para simplificar, mesmo em períodos
em que o dólar esteve mais fraco no mundo inteiro, ainda assim a balança comercial foi bastante deficitária. E isso é muito mais uma particularidade do dólar por ser a moeda de reserva. Então não é tão simples. Ah, mas um país como o Brasil poderia fazer isso? Sim, já fez. E dá um gás temporário, aumenta exportações. Só que qualquer ganho de competitividade unicamente via depreciação do câmbio, ele é efêmero e logo depois ele é devolvido na forma de maior inflação interna, porque o câmbio deprecia, aumenta os custos de importação, insumos, etc., e vai repercutir, vai ser repassado para os preços domésticos e logo mais adiante o país perde aquela competitividade. Ah, então é só seguir desvalorizando o câmbio. Bom, exatamente, faz isso, vai virar uma Argentina, uma Venezuela, etc. Então, desvalorização cambial não é o caminho de sucesso para um país exportar mais, virar uma potência manufatureira e qualquer coisa disso. Veja o caso do Japão, veja o caso da Alemanha. Mesmo com a moeda que se apreciou ao longo de décadas, esses países se tornaram potências exportadoras. Então, depreciação cambial não é o receituário para isso. Mas aí, por que o fazem? Porque, infelizmente, a teoria econômica dominante ainda defende esse tipo de ideia tresloucada. Estou na tese da BOR, que é a de Offshore Drilling, perfuração offshore. Porém, no vídeo do Marcelo Lopes não ficou claro qual seria um preço justo para a BOR. Fiz minha lição de casa e apliquei a fórmula do Benjamin Graham para encontrar o preço justo, que ficou em $12. Uma margem de segurança com os preços atuais de 110%. Faz sentido? Esse é o potencial de alta do papel? Eu não fiz toda essa modelagem financeira para estimar qual seria o valor intrínseco, pela terminologia do Buffett, da BOR, mas a metodologia que você descreve está correta. Você deve analisar a empresa, usar premissas, critérios de petróleo, crescimento da empresa, resultado, geração de caixa, e aí você faz a modelagem, traz a valor presente e chega ao que seria um valor justo. Bom, se o seu, de fato o Marcelo não falou qual é o preço justo, certamente ele tem ali na sua análise interna na empresa, na L2 Capital, mas a metodologia é essa. Então, se o preço de tela está quase 6, ao redor de 6, e 12 é o que você encontrou, tem uma excelente margem de segurança aí, sem dúvida alguma. Poderia comentar sobre a taxação de 36% aprovada na Holanda, onde inclui imposto sobre lucro não realizado? Pois bem, foi muito polêmica, circulou bastante nas redes e era uma taxação de 36%, inclusive sobre lucro não realizado. Então, se você tivesse ações holandês, tem ações, tem Bitcoin, tem ouro, se valorizou no ano fiscal, você não vendeu, mas precisa apurar o lucro dessa valorização e recolher imposto de 36% sobre esse lucro. Tá, mas não vendeu? De onde vai tirar a liquidez? Se vira. Vende agora a parte para pagar esse imposto. É assim que funcionaria esse imposto de 36% sobre ganho não realizado. Por que eu digo que funcionaria? Porque a notícia dessa semana é que a Fazenda da Holanda estaria voltando atrás depois da repercussão tão negativa que teve esse imposto. E que realmente é desastroso, é expulsar o investidor, expulsar o cidadão holandês do país, porque quem pode sair, sairia. É um desestímulo tão grande ao investimento, nossa, então que bom que eles estão voltando atrás, tomara que eles sigam nesse caminho de não tributar ganho não realizado. Por que não tentar avaliar uma terceira via no primeiro turno das eleições ao invés dos Bolsonaros? A terceira via seria o Tarcísio, mas pelas circunstâncias da política isso não rolou. Ou poderia ser o Ratinho, ou o Caiado, ou o Zema. Por mim, ótimo. Poderia ser qualquer um desses e adoraria uma terceira via. Mas a gente precisa ser realista. Politicamente, o que é viável? O que a gente viu nos últimos meses é que não há viabilidade para outro candidato. Até tem uma pergunta aqui do Renan Santos. Bom, o Renan Santos é um candidato viável, uma terceira via? Para mim, não parece nisso. Então, não adianta a gente ter um desejo de terceira via se essa terceira via não tem a mínima viabilidade. Infelizmente, a política funciona assim. E por mais que não goste do Flávio Bolsonaro como o melhor candidato para a direita ou para a oposição, se é ele que tem agora a chance de vencer,
vamos de Flávio Bolsonaro. Para mim isso tá bem claro. Argentina segue comprado, o ETF aqui, o ARGT. Sim, sigo comprado, não mudei nada. Block despedindo 40% da força de trabalho. Onde para essa avalanche de inteligência artificial? Ótima pergunta, eu até tinha separado aqui esse assunto, porque eu fiz um vídeo sobre inteligência artificial e até a minha conclusão foi bastante otimista a longo prazo e não nos próximos 2, 3 meses, em termos de impacto no mercado de trabalho, desemprego, etc. Mas para mostrar uma visão não catastrofista desta inovação tecnológica e tentando rebater aquele relatório, o estudo da Citrin Research, que assim, girou bastante aí pela internet. Aí veio, poucos dias depois, e a Block Inc., a empresa do Jack Dorsey, que é o fundador e era CEO do Twitter, anunciando que estaria cortando 40% da força de trabalho, assim, ó, navalha, 40%, e que era mais ou menos 10 mil pessoas, então demitiria de uma só vez 4 mil pessoas. E ele justificou essa demissão, fez um post longo ali no Twitter, no X, dizendo que não é porque a empresa está mal das pernas, com baixa lucratividade, ou com risco de vida, ou custa muito alto, o negócio não está bem. Não, não é nada disso. É porque ele percebeu que os ganhos de IA agora trazem uma nova realidade em que ele não precisa de tanta gente, por isso ele precisa se antecipar e logo realizar esse movimento cortando 40%. Pô, é uma prova de que a IA é realmente transformadora e o relatório da Citrin Research então está correto e eu estou errado naquela visão positiva e otimista de IA? Não. Primeiro pelo seguinte, eu não nego que no curto prazo haverá perdedores, haverá um período de transição, haverá desemprego, realocação de mão de obra, sem dúvida alguma, isso é normal e é inegável. Negar isso seria de uma ingenuidade enorme, e isso eu não nego. Mas é preciso enxergar o longo prazo e não apenas o curtíssimo prazo e o que está acontecendo agora com a Block. Segundo ponto, o Jack Dorsey foi muito esperto. Ele aproveitou a oportunidade para fazer este corte, esse forte ajuste na sua força de trabalho, delegando a culpa à inteligência artificial, sendo que ele historicamente inchava demais as suas empresas. Era assim no Twitter, assim que o Elon Musk entrou no Twitter, uma das suas primeiras iniciativas foi ajustar fortemente, demitiu acho que foi quase 80% da força de trabalho. Ah, pode ter exagerado? Sim. Mas certamente era bem menos do que o Jack Dorsey antes empregava e depois o que sucedeu o Jack Dorsey como CEO. E na Block não foi diferente. Até num post recente falou sobre isso, que na pandemia ele contratou demais, inchou demais a empresa. Portanto, eu diria que foi a fome com a vontade de comer, porque a empresa já estava inchada, mesmo antes da inteligência artificial, e ele aproveitou o momento, passou a faca e já responsabilizou a inteligência artificial como a grande culpada. A parte é IA, sem dúvida alguma, mas não é apenas a IA. Foi muito esperto nisso. Gosto do Bitcoin, comprei 2 unidades de OBTC3. Boa! Já posso me considerar investidor da Orange BTC? Sem dúvida alguma, bem-vindo, sócio, estamos juntos nessa. Para quem não sabe, eu sou investidor e conselheiro da Orange BTC. A China vem comprando ativos estratégicos do Brasil. Quão dependentes somos? Isso não é novidade. Essa compra de ativos e investimento e a China cada vez mais dominante no nosso comércio com o estrangeiro não é de agora. Então nós já somos bastante dependentes da China. Esse é um dos motivos que o Trump gostaria de se aproximar do Brasil e gostaria que a direita vencesse aqui para reduzir ao máximo a influência chinesa econômica e política no nosso continente. E o Brasil é peça-chave nisso. Pode indicar um livro para aprender os fundamentos do Bitcoin? O seu livro envelheceu bem? Sim, meu livro envelheceu bem. E, felizmente, até hoje o pessoal usa ele como referência. Claro que eu tenho já... Isso é erro meu, eu deveria já ter feito a publicação da 2ª edição, revisada, mas as revisões
são mais cosméticas, no sentido do que eu escrevi lá, até o que eu reviso no livro, é a parte sobre reserva fracionária, porque aí eu mudei de opinião nesse caminho. Então essa parte que eu reviso, isso não tem a ver com o Bitcoin em si. E a gente agrega também muitos artigos que eu escrevi ao longo dos anos. Enfim, vai ficar bacana essa segunda edição, alguma hora tem que sair. Mas pode sim ler esse livro como o início para aprender sobre os fundamentos do Bitcoin. Tarifaço do Lula, por que não está na mídia? Qual o impacto na economia e industrialização? Bom, eu já falei bastante sobre, e eu diria que está na mídia sim. É que tem tanto assunto agora na mídia, e quase todos são negativos para Lula e seu desejo de reeleição, mas eu diria que está na mídia sim. E o impacto na economia é péssimo. Não há um impacto tão relevante de arrecadação assim, porque os déficits são profundos, o gasto só sobe e não há nenhuma, assim, uma fração de desejo de cortar gasto, de conter gasto, não há nada. Assim, é tão, assim, é bizonho ver essa política econômica tão pé na jaca. Assim, qual é a política fiscal do governo? Pé na jaca. Gasta, 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 depois tenta arrecadar e fechar a conta. Essa é a política fiscal do governo. O marco fiscal, o arranjo fiscal do Brasil é pé na jaca. É isso que o Tachad tem feito, o Lula junto, e não muda nada. Então, e agora essa medida para tentar arrecadar um pouco e diminuir o tamanho desse buraco que continua grande. E para a industrialização, terrível. Já falei no começo do vídeo, então não vou repetir agora. Não vai industrializar o Brasil isso. Não seremos uma potência exportadora de placas de vídeo, roteadores e computadores. Apoio ao Bitcoin poderia dar vitória à direita brasileira, assim como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos? Não creio. Não creio. Acho que beneficiaria, mas até acho que a maior parte do pessoal envolvido com Bitcoin e criptos no Brasil é mais de direita, ou pelo menos mais liberal, libertário, mas eu não vejo a mesma organização de empresas e tanto capital, aí financeiro mesmo, não é só humano, capital financeiro, como tinha nos Estados Unidos com as principais empresas, com o Vale do Silício, que acabou apoiando o presidente Trump. Então acho que o poderio financeiro que esse setor tem nos Estados Unidos não é o mesmo que tem aqui no Brasil. Mas seria positivo. Seria benéfico para a direita. Livro para quem quer entender o que está acontecendo com o Bitcoin no momento. Eu não sei se eu teria um livro para indicar sobre este momento. Assim, o momento é um momento cíclico de preço, e aí teria que especificar melhor assim, qual é o momento que você se refere. É só o momento de bear market? Bom, aí tem o meu livro, o meu canal aqui no YouTube, os cursos que temos também no Follow the Money, tem um curso inteiro sobre o Bitcoin, que se chama Bitcoin Futuro Financeiro. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, código QR na tela, link na descrição do vídeo. O que mais? Gosto muito dos conteúdos da Paradigma Education, do Felipe Santana. E ele tem um livro bacana, tá aqui o livro, ó. Aqui o livro, que é o livro de Satoshi, que é um compilado de artigos, é muito bacana. Mas ainda assim eu vou sugerir um livro interessante, porque parte do momento pode ser aí essa polêmica de como atualizar o Bitcoin, de como está o BIP 110, que é uma proposta de atualização liderada ali pelo Luke Dash Jr., que é um dos desenvolvedores aí e bem lá das antigas, e crítico dos desenvolvedores líderes atuais, porque o momento esse de polêmica sobre como melhorar, corrigir, atualizar o software do Bitcoin, ele aconteceu lá em 2017, lá foi muito pior do que agora, foi a guerra civil do Bitcoin, sobre como aumentar o tamanho dos blocos. Eu recomendo aí, antes de falar um livro, eu recomendo você assistir aos vídeos que eu fiz aqui no canal, a playlist, porque assim, foi uma saga, uma novela, foi tenso, eu aprendi muito naquele momento. E um livro que me ajudou a entender como um software que é código-fonte aberto, que é um processo colaborativo de voluntários, como ele se mantém, como é a governança disso tudo, eu acabei esbarrando no livro do o Eric Raymond, chamado The Cathedral and the Bazaar, que conta muito da história do movimento do software livre, free software, que acabou migrando para o open source software, então código-fonte aberto, e ajuda a entender como é que funciona
um software de forma colaborativa, sem uma autoridade central, portanto de forma anárquica. Fantástico. Então aí está a leitura do The Cathedral and the Bazaar, a Catedral e o Bazar. Ouvi um gestor dizer que a maior utilização de stablecoins aumentaria a utilidade do Bitcoin. Por quê? Não sei exatamente em que contexto que isso foi dito, mas para mim as coisas se retroalimentam. Eu nunca fui contra stablecoins, para mim foi uma evolução natural, está crescendo bastante, seguirá crescendo as stablecoins, e nesse mundo de inovação financeira, o Bitcoin seguirá crescendo junto. Para mim, eu não vejo por que as stablecoins aumentam, em específico, a utilidade do Bitcoin. Hoje em dia, não creio. Por onde anda seu irmão Ulpur? Pois é, né? Fernando Ulpur, meu irmão gêmeo que mora na Coreia do Norte, ele anda muito ocupado ultimamente. É uma pena porque ele tá tão atarefado que ele não consegue fazer tantos memes quanto ele fazia no passado. É uma pena, porque a criatividade dele é muito bacana. Enfim, seguindo aqui, ó. Qual janela mínima de tempo acha razoável para avaliar se vale como reserva de valor? Imagino que aqui seja a pergunta sobre o Bitcoin como reserva de valor. Deixa eu dar um passo atrás aqui, até para responder de forma bem elaborada. Quando a gente estuda o Bitcoin, especialmente de onde eu vim, um conhecimento mais aprofundado sobre como o dinheiro funciona, como funcionam os bancos centrais, a origem dos bancos centrais, a relação simbiótica entre Banco Central e governos, financiamento de governos, o poder de emitir moeda, o imposto inflacionário, os interesses por trás do domínio e da emissão monetária e os incentivos perversos nesse arranjo. Quando você entende tudo isso, você conclui que ir contra esse sistema, desafiá-lo, olha, é um obstáculo quase intransponível, é um dragão enorme e é uma batalha muito, muito ingrata. E nenhum país, nenhum governo, nenhum líder democrata, ditador, autoritário, não importa, nenhum vai querer abrir mão deste poder por livre e espontânea vontade, pela mera benevolência. Isso não vai acontecer. Quando você parte dessa premissa, dessa contestação, que essa é a realidade, você entende que não é tão simples criar uma nova forma de dinheiro, um novo ativo monetário, puramente digital, sem autoridade por trás, e achar que em poucos anos esse novo ativo será monetizado, terá algum preço de mercado, chegará à estabilidade de valor a ponto de desbancar vários dinheiros ou vários ativos, e que isso pode acontecer em pouquíssimos anos com tantas forças contrárias. É por esses motivos que, ao longo do tempo, eu mesmo fui reajustando a minha expectativa, assim, de quanto que o Bitcoin vai estabilizar de valor, ou vai ser muito menos volátil do que é, a gente vai poder dizer, não, hoje o Bitcoin é sim uma reserva de valor. Porque, assim, até para explicar melhor, né, a gente, quando se fala de reserva de valor, intuitivamente a gente imagina algo que tem uma estabilidade de valor, não oscila tanto, e que ao longo do tempo preserva valor. O Bitcoin, claramente, tem muita volatilidade, oscila muito de preço. Embora, a longo prazo, ele siga se apreciando. Tá, mas nesse momento ele está 40% ou 50% quase do topo histórico do dia 6 de outubro de 2025. Então, não é uma reserva de valor. Aí que eu acho que é precipitado logo chegar a essa conclusão. Por isso que eu fiz todo esse preâmbulo para chegar, finalmente, à minha resposta. Qual é a janela mínima de tempo razoável para avaliar se chegou ou se vale como reserva de valor? Puxa, no mínimo 25, 30 anos, talvez mais. Para algo tão inovador, tão diferente se estabelecer, é preciso dar mais tempo ao tempo. Talvez precise esperar de fato 40 anos, 50. É preciso que as gerações atuais vão envelhecendo e pereçam a ponto de o entendimento e aceitação de algo puramente digital com Bitcoin seja
muito mais natural e não cheio de fricção como é hoje. Pô, vou explicar pro meu pai, avós, pessoal mais velho, é muito mais difícil. É quase inaceitável. Então não dá pra gente achar que em 17 anos já estaria uma reserva de valor. Não dá, tem que esperar mais tempo para chegar a esse julgamento final. Não vai ser agora. Como seria o mundo se o dólar ainda fosse lastrado em ouro? Eu diria que seria melhor, possivelmente, e especialmente se os Estados Unidos tivessem mantido naquela paridade de 35 dólares por onça Troy, que acho que não teriam mantido. Possivelmente o dólar já teria sido desvalorizado de 35 para 70 dólares por onça Troy, mas não seria 5.200 dólares onça Troy como hoje temos. E com isso, eu arrisco dizer que os governos não estariam tão endividados e tão hipertrofiados como hoje estão mundo afora, especialmente nos países desenvolvidos. Imagino que seria um mundo com um pouco mais de liberdade e menos Estado. Mestre, o Pentágono usar inteligência artificial sem restrição é questionável. O que você acredita que a China e a Rússia fariam? Acho que é a continuação da pergunta. Deixa eu só explicar um pouco a origem da pergunta, né? Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, estou gravando na sexta-feira, então publiquei ontem sobre esse impasse do Pentágono com a Anthropic sobre o uso restrito dos algoritmos, dos modelos da Anthropic, o Claude, em situações de guerra, enfim, para as operações do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. E eles exigiram que a Anthropic retirasse todas as restrições. E havia duas salvaguardas inegociáveis do ponto de vista da Anthropic, que era não poder usar os modelos para vigilância, monitoramento em massa dos americanos, e não poder usar os modelos em armas autônomas, ou seja, aquelas que não há nenhuma interferência humana durante todo o processo, desde o manuseio até o disparo final. Esse é o impasse, e a Anthropic, ontem no final do dia, já respondeu, porque o Pentágono tinha dado um ultimato até hoje, sexta-feira, às 5 da tarde, horário americano, e a Anthropic já se antecipou e ontem mesmo disse, olha, apesar das ameaças, a gente mantém a nossa posição, não abriremos mão disso e não permitiremos que seja usado assim. Então, paciência, que o Pentágono faça o que quiser. A notícia de hoje é que o Pentágono vai voltar a negociar com a Anthropic. Por que a Anthropic negou isso? E até o próprio Elon Musk tweetou dizendo que a Anthropic é contra a civilização ocidental. Eu discordo, honestamente. Eu discordo do Musk nessa. Primeiro, vigilância em massa dos americanos não pode ser feito. Um país que defende valores como liberdade, democracia, império da lei, não poderia vigiar, monitorar em massa a sua população, como já fez com a NSA. Então, concordo com eles. O segundo uso, usar armas autônomas, usar os modelos para armas autônomas, nesse momento é um perigo, até mesmo para os americanos, para o exército americano, para o departamento de guerra, usar uma tecnologia que não é confiável o suficiente para algo tão crítico e vital como isso. Imagina um disparo errado. Imagina o que isso pode, talvez, desencadear um conflito maior, uma terceira guerra mundial, por um uso errado de que o modelo fez besteira no campo de batalha. Isso é muito sério, é muito grave. Então tá correto não permitir que isso seja usado. Tá, e a China e a Rússia o que fariam? Certamente, na China já faz. A empresa de inteligência artificial está lá desenvolvendo esses modelos, o partido vai usar tudo como quer e pronto. Vai monitorar em massa? Já faz. Não precisa de novos modelos. Certamente já está aplicando mais modelos para continuar o monitoramento em massa, porque já o faz. Mas para usar armas autônomas, aí imagino que mesmo a China e a Rússia seriam também mais cautelosas, porque fazer um erro no campo de batalha, porque uma arma foi disparada por um erro de inteligência artificial, acho que isso eles não fariam também. Mas para mim essa é a diferença e estou do lado da Anthropic nisso. Como o Haddad pode afirmar que o aumento do imposto de importação não causará aumento de preços? Porque não vou aqui fazer nenhum xingamento e usar adjetivos, mas vocês sabem por quê. Se houver eleição de Lula, acredita que o dólar possa parar de cair? É possível que ele não caia tanto, ou
ele estacione aí, né? Talvez ele possa estacionar no patamar um pouquinho mais elevado, mas o momento do dólar é de fraqueza também no mundo. E se Lula for reeleito, eu acredito que ele frustraria uma queda maior. O Robin Brooks voltou a falar sobre isso, o careca da Goldman, virou o apelido dele. Ele está prevendo novamente aí que o valor justo do real é 4,50. Para mim, o valor justo do real é 4,76. Eu logo farei um vídeo sobre isso. Mas se tivermos aí uma vitória da direita, da oposição, já comentei aqui e reforço que o dólar sim pode ir abaixo de 5 tranquilamente. Não subestimem o potencial também de undershooting, quando o pessoal valoriza demais uma moeda. Berkshire com aproximadamente 60% de caixa. A crise está próxima? O Buffett nunca fez previsão de crise, mas a Berkshire, né? Mas eles sempre mantiveram como pilar central da estratégia deles é manter uma posição de caixa forte o suficiente para enfrentar qualquer cenário. A Berkshire sempre manteve um caixa robusto. Neste momento, ele aumentou mais ainda. Está, se eu não estou enganado, está mais de 1/3 ou quase 1/3 dos ativos totais, caixa em relação aos ativos totais da Berkshire, quase 400 bilhões de dólares, é mais do que as reservas internacionais do Brasil. Bizarro isso, né? Mas por que isso? Porque ele se desfez de algumas posições recentemente, vendeu Amazon, vendeu Apple, teve mais coisa que ele acabou vendendo e no momento ele não encontra nada que tenha um preço atrativo considerando a margem de segurança. Então, não tendo nada para comprar, não encontrando oportunidades, aumenta o caixa. Não porque ele prevê crise, mas sim porque ele não encontra oportunidades. E falando de dólar, investimento no exterior, economia global, eu queria fazer um convite a vocês, porque entre os dias 20 a 23 de abril, nós teremos mais uma edição da Missão Global que acontece nos escritórios da Liberta em Miami, nos Estados Unidos. E são 4 dias de imersão sobre investimentos no exterior, planejamento patrimonial, imigração, estruturação de offshore. É muito bacana, temos várias palestras, eu sou um dos palestrantes, assim como os meus sócios, Leandro Ruschel, Heraldo de Paola e outros especialistas que nós chamamos para falar desses assuntos. E é muito bacana porque a gente passa esses 4 dias ali imersos e interagindo bastante com os nossos alunos. São pouquíssimas vagas, é uma turma bem pequena, então aproveite o momento antes que as vagas acabem. E não apenas os conteúdos são importantíssimos, como também os momentos de almoço, coffee break, jantar, happy hour, a gente passa junto com os nossos clientes e a gente pode conversar bastante sobre vários assuntos. É uma oportunidade única para estreitar relacionamento, conhecer melhor vocês, para que vocês também aprendam ainda mais e consigam aplicar esse conhecimento e assim ter um planejamento e uma proteção patrimonial ainda melhor, para que você consiga tomar as melhores decisões para o seu patrimônio, para a sua família e assim dormir tranquilamente. Então, Missão Global, 20 a 23 de abril em Miami. Espero poder conhecer alguns de vocês que nos assistem aqui há mais tempo, aí presencialmente, que vai ser uma experiência muito bacana. Agora, de volta para o vídeo. Dobraram apostas no Polymarket na volta de Jesus Cristo até o fim do ano. Quais seriam os efeitos nos mercados? Cara, não tenho a menor ideia. Vamos lá, façam as apostas. Mas aproveitando os mercados preditivos, até queria dar uma dica para vocês. Quem quiser saber mais desse mercado, até quiser apostar nos mercados, o Felipe Santana, da Paradigma Education, eles estão fazendo alguns vídeos nessa semana que eles chamaram de a semana dos mercados preditivos, vão dar algumas aulas sobre o assunto, então quem quiser se aprofundar mais, eu recomendo, vão no canal da Paradigma. Eu não estou ganhando nada para isso, eu realmente gosto demais do conteúdo deles. O Felipe Santana é um amigo de longa data que eu conheci nesse mundo e o conteúdo é muito diferenciado, então quem quiser conhecer mais dos mercados preditivos, mercados de apostas em tudo que é tipo de evento, vá lá no canal da Paradigma Education. Por que a Orange, ao invés de estar recomprando ações, não compra Bitcoin pelo preço atual? Porque o objetivo principal é aumentar a quantidade de Bitcoins por ação. E quando a ação da empresa, ou o valor de mercado da empresa, está abaixo do valor líquido dos ativos, o que seria um MNEV abaixo de 1, faz mais sentido
recomprar ações no mercado para aumentar a quantidade de bitcoins por ação é como se nós estivéssemos comprando bitcoin com desconto do que comprar bitcoin. Então, especialmente se tiver dinheiro em caixa. O que não faz sentido nesse nível de preço da ação, em que o valor da empresa fica abaixo do MNAV 1, não faz sentido vender a ação no mercado para comprar bitcoin, porque isso não acresceria valor para o acionista, não aumentaria a quantidade de bitcoins por ação, pelo contrário, diminuiria a quantidade de bitcoins por ação, então não dá para fazer isso. Mas vale a pena acompanhar as redes da Orange BTC. O Gui Gomes participou nessa semana da conferência da Strategy, sobre Bitcoin para corporações, lá em Las Vegas, ficou muito bacana, e tem uma palestra dele, está disponível no canal da Orange BTC aqui no YouTube, vou colocar o link também. Editor, coloque o link aqui em cima para o pessoal assistir esse conteúdo. O Bitcoin teria que cair até qual nível para preocupar a Orange BTC? Olha, o Bitcoin teria que cair para, possivelmente, abaixo de $10 mil por BTC, teria que ficar neste patamar por algum tempo, e teria que ser um mercado em que apenas o Bitcoin caiu de preço e nada mais. Se for algo exclusivo do Bitcoin, e que o Bitcoin caiu tanto de preço e sem nenhum sinal de recuperação, aí cai a força computacional, cai o hash rate, a mineração, está diminuindo a quantidade de usuários, de transações, os ETFs, interesse de empresa, enfim. Se não apenas o preço, mas outras métricas também mostrarem que está diminuindo e muito o interesse, o uso da rede do Bitcoin, bom, aí a gente poderia se preocupar, porque não é uma questão da empresa em si, aí é uma questão do próprio Bitcoin, talvez esteja sendo questionado. Mas aí é realmente um cenário de terra arrasada, e para a gente chegar a essa conclusão de, opa, está preocupando. Felizmente a empresa tem uma alavancagem muito saudável, mesmo com esse nível de preço, está ao redor de 9%. Então, para cair financeiramente, para cair o preço e preocupar, teria que ser até bem menos do que $10 mil e não apenas $10 mil. Mas é um bom exercício, é um bom norte assim para dar com relação ao preço do Bitcoin e o que preocuparia. Mas, reforço, não é apenas preço. Para preocupar, e mais do que apenas a Orange BTC, e sim com relação ao próprio Bitcoin, a perspectiva e a existência da rede, para mim é analisar outras métricas, não apenas preço. Preço importa, sim, mas não é a única métrica. Internacionalizar a empresa ou encarar a reforma tributária? Depende do seu setor. Se você tem como internacionalizar a empresa e você conseguiria ter mais sucesso fora do Brasil, internacionalize a empresa. Não tem porquê. Viver aqui no nosso manicômio e ainda com a reforma tributária temos incerteza porque precisamos ainda de algumas regulamentações da reforma que foi aprovada. Então, Brasil sendo Brasil. Em Flávio e Lula não há propostas concretas, apenas Renan Santos as possui. O que você acha? Que para ganhar a eleição não bastam propostas concretas. Para ganhar uma eleição é muito mais do que proposta. É carisma, é rejeição, é aliança política, é capital financeiro por trás, é a ideologia. Assim, tem tanta coisa que às vezes as propostas de fato ficam mais em segundo plano. Gostaria que não fosse assim, mas é a lógica da política. Então, não adianta se prender a isso. Existe alguma chance do Bitcoin ser um grande golpe? Existe. E como é que a gente se precave disso? Você vai ler os códigos do Bitcoin, você vai ler tudo que está já disponível na internet desde que o Bitcoin foi anunciado, desde que ele começou a rodar. Tem os fóruns de discussão, tem o white paper do Bitcoin, tem os e-mails divulgados entre os principais entusiastas lá no início, tem o próprio código do sistema, que você pode então esmiuçá-lo, entender tudo que o código faz e o que não faz.
e aí você pode chegar à sua conclusão se é ou não um grande golpe. Mas apenas escutar de terceiros e dizer, ah não, o preço caiu, o preço subiu, ou é pirâmide porque depende do cara que está querendo vender por um preço mais caro no futuro, e é só isso que sustenta o valor. Se você se restringir a essas narrativas mais rasas, não for mais a fundo, você não vai chegar à sua própria conclusão de que o Bitcoin não é um grande golpe. Você precisa ir um pouquinho mais a fundo, é o que eu fiz lá atrás em 2013. Eu busquei realmente ir a fundo, entender ao máximo, ir sempre atrás dos porquês. Por que isso funciona assim? Como é que eu provo que é assim? Vai indo, vai puxando esse fio sem parar, até você estiver satisfeito com as respostas e você, agora, ok, estou dominando o assunto, nenhuma pergunta ficou sem resposta, estou tranquilo e consigo dizer com todas as letras que não, o Bitcoin não é um golpe. Fala sobre esse momento do Paraguai, imóveis, incentivo fiscal, etc. Pois, eu já comentei, tem até uma conversa bacana com o Francisco Litvai, da SETI. O Paraguai, ele parece ser uma ótima opção para muita gente, até para empresas, em termos especialmente fiscais. É muito amigável, boas alíquotas, mais facilidade tributária. Com relação a imóveis, aí eu não sei dizer, mas quem está pensando em usar o Paraguai apenas para questões tributárias e nada além disso, não está pensando em morar lá, tipo, com a sua família, etc., aí avalie bem, porque são questões diferentes você fazer uma mudança de vida com a família, sair do Brasil fisicamente e morar em outro país. E até comentei num vídeo recente, eu não sei se... Eu, pessoalmente, não tenho muito desejo de ir para o Paraguai. Se eu fosse aqui na América do Sul, é mais Uruguai, Argentina, acho que até primeiro lugar Uruguai antes de Argentina. Mas vale estudar, então contrate um advogado tributário, algum especialista da área, para analisar a sua situação pessoal, profissional, empresarial, que talvez faça sentido você fincar aí a bandeira, talvez da PJ, no Uruguai e não no Brasil. Fale sobre ter filhos. Pô, eu tô há tanto tempo já prometendo um vídeo sobre isso e eu não entrego esse vídeo porque não é um vídeo fácil de fazer. Eu gostaria de falar tanta coisa sobre filhos em si, né? Já falei algumas vezes que filho para mim, ou filhos, é o melhor investimento do mundo. E nunca dei todo o embasamento completo e aprofundado, elaborado que eu gostaria. Quero fazer, mas certamente vai ser um vídeo até difícil de fazer porque eu vou me emocionar. Qualquer um que tem filho sabe disso. E ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer ele o mais completo possível, abordando sobre vários aspectos financeiros, obviamente, porque já que a gente fala aqui de finanças e investimentos, mas é óbvio que filho vai muito além de finanças, não é apenas finanças, isso é uma fração da questão de ser pai, mas, como sempre falo, tenha filhos se você pode, se encontrou a mulher, o homem da sua vida e sabe que é a pessoa certa e tem condições, tenha filhos, tenha o máximo possível de filhos. Eu gostaria de ter tido mais filhos, tenho apenas 2, e gostaria de ter mais, e hoje, se é um arrependimento que eu tenho, é de não ter tido mais filhos quando eu era mais jovem. Hoje eu tô com 45 anos, e não é mais tão simples ter mais filho, aumentar a família, mas gostaria. É uma discussão que volta e meia a gente tem aqui em casa, então vocês podem ver. Qualquer um que tem filho sabe que falar sobre filhos e ter filhos, a gente fica aqui bem contente, feliz, alegre, porque não há nada melhor neste mundo e eu já não vejo a hora aqui de acabar a sexta-feira e aproveitar com os filhos cada momento. Tá aqui então uma dica para encerrar. Aproveite ao máximo os filhos, viaje com os seus filhos para qualquer lugar, passe tempo, conviva, converse, ensine, conheça, não tem nada melhor do que conhecer essas pessoinhas que saem da gente, cara, é incrível. Enfim, vou acabar por aqui para não me emocionar mais e espero que tenham gostado de mais um Urso Responde. Desfrutem deste sábado, deste domingo com suas famílias, amigos e filhos. E voltamos no próximo. Acho que é isso, né? Não tem mais recado? É isso. Valeu, obrigado e até o próximo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. É isso. Valeu, tchau.